O encontro com a morte. 23 de julho de 2026, 6h49. Hoje eu escrevo para o homem que sentou diante de uma única vela enquanto o mundo ainda despertava. O céu estava nublado, o frio atravessava o corpo. A tosse interrompia o silêncio. Meu peito ainda carregava as marcas das semanas de doença. Minha rotina já não era a mesma. O trabalho noturno havia mudado meus hábitos, meu sono e minha percepção do tempo. Mesmo assim, sentei, não para fugir da dor, mas para encontrá-la. Desde a cerimônia da ayahuasca, realizada no aniversário de Lord Hanuman, algo em mim havia despertado. Um chamado silencioso, insistente, impossível de ignorar. Dei a esse movimento o nome de Ascensão do Yogi. Naquela manhã, porém, não buscava iluminação. Buscava compreender a morte. Perguntei a mim mesmo: se hoje um médico dissesse-me que só me resta apenas um mês de vida, quem eu escolheria ser? Essa pergunta atravessou todas as minhas defesas. Respirei outra vez, e enquanto a serpente da respiração que percorria meu corpo, minhas certezas começaram a desaparecer. Entre tosses e pausas, entre presença e distração, continuei. Foi então onde eu encontrei o meu pai. Ele vinha pelo rio, um barco branco, antigo, seguia à frente de um cortejo silencioso. Homens que eu não reconhecia conduziam a embarcação com respeito. À frente, um crucifixo, ao lado, a imagem de Nossa Senhora. No ar eu sentia o perfume da Jurema. Meu pai, vestido com um terno branco, gravata vermelha e chapéu de Panamá. O tempo deixou de existir e conversamos como pai e filho. Existem palavras que pertencem apenas ao coração de quem as vive. Elas não precisam ser repetidas para continuar sendo verdadeiras. E antes de partir, apenas lhe pedi uma coisa: que perdoasse quem havia o ferido, porque daqui, deste lado da vida, eu já havia perdoado. Eu vi lágrimas em seus olhos. Depois, seu chapéu voltou à cabeça. O barco seguiu viagem. E eu compreendi que algumas despedidas não encerram um vínculo e apenas transformam sua forma. Mais tarde eu encontrei outra presença, a minha própria criança. Ela chorava sozinha na escuridão. Não tentei fazê-la parar de chorar, apenas sentei ao seu lado, ganhei sua confiança, segurei sua mão e seguimos juntos. Foi ela que me conduziu até uma caverna, escura, úmida, profunda. Quanto mais eu caminhava, mais aquele lugar lembrava um útero, como se toda descida fosse também uma preparação para um novo nascimento. Ali senti medo, não por mim, mas pela criança que caminhava comigo. Então, pela primeira vez, eu invoquei Krishna. Sua presença transformou completamente aquele espaço. Não foram palavras, foi paz, foi coragem, foi confiança. Ele apenas tocou minhas costas e eu entendi que precisava continuar. No fundo daquela caverna eu encontrei uma imagem de minha mãe. Não era exatamente ela. Era como observar uma memória aprisionada pelo sofrimento. Sentei-me diante daquela presença. Não lutei contra ela, não tentei salvá-la. Apenas comecei a lembrar quem ela havia sido em vida. Falei de sua beleza, de sua dignidade, de sua humanidade. E pouco a pouco, aquela sombra deu lugar a uma manifestação. Uma força feminina que surgiu diante de mim, elegante, firme, majestosa, vestida de vermelho e negro, com uma taça nas mãos e uma rosa sobre sua cabeça. Conversamos durante muito e muito, muito tempo.
Algumas verdades pertencem ao mundo invisível e não precisam ser traduzidas em palavras. Elas apenas transformam quem as escuta. Ao sair da caverna, encontrei Krishna novamente, agora brincando com uma criança, com a minha própria criança interior. Foi então que compreendi: a morte não é apenas o fim, ela também é a pedagogia. Ela nos ensina a respirar diferente, porque a primeira coisa que fazemos ao nascer é inspirar, e a última coisa que fazemos antes de partir é expirar. Talvez a vida inteira seja apenas um intervalo entre duas respirações. Desde esse dia eu compreendi que a saúde é um altar, que disciplina também é espiritualidade, que fracassar não significa estar perdido. Fracassar é descobrir uma direção que já não serve mais. Hoje caminho com meus. Hoje eu caminho com menos necessidade de comparação, sabe? Com menos ansiedade para provar o meu valor, com mais respeito pelo tempo, com mais devoção aos estudos, com mais coragem para aceitar a minha missão. Talvez o meu caminho nunca tenha sido apenas um trabalho. Talvez meu verdadeiro trabalho seja tomar consciência daquilo que um dia me transformou. Se um dia você assistir a esse registro muitos anos depois, e se já não e se eu já não estiver aqui, espero que você se lembre apenas disto. Nunca tenha medo de olhar para dentro, porque muitas vezes é no lugar onde imaginamos encontrar a morte que finalmente encontramos a vida. E se essa história também encontrou algo dentro de você, então talvez nossos caminhos já estivessem destinados a se cruzar muito antes desse vídeo existir. Ascensão de um yogi. Fragmentos para uma travessia. Não foi a doença que me trouxe até aqui, foi a pergunta. A doença apenas silenciou o ruído. Foi preciso tossir para escutar os pulmões. Foi preciso sentir o peito doer para lembrar que dentro dele ainda existia um coração. Naquela manhã, o céu não prometia milagres. Uma vela, um pouco de barro, ervas queimadas, o frio e um homem tentando descobrir se ainda sabia respirar. Dizem que a morte chega apenas uma vez. Não acredito. Ela nos visita todos os dias, na despedida, no perdão, na mudança, no sono, na última lágrima antes da paz. Cada morte leva um nome, cada nascimento também. Meu pai veio pelo rio. Nem o tempo ousou fazer ondas. O Amazonas respirava, e eu respirava com ele. Não perguntei por que ele havia partido. Perguntei apenas se ainda existia amor. As lágrimas responderam antes mesmo das palavras. Existe uma criança que continua esperando por nós. Ela nunca cresce. Somos nós que nos afastamos dela. Toda meditação é um caminho de volta. Toda oração é uma mão estendida para essa criança. Toda cura começa quando aceitamos caminhar na verdade dela. Toda caverna parece escura para quem ainda não descobriu que a noite também é um ventre. Há lugares onde não entramos para morrer. Entramos para nascer outra vez. Naquele dia, aprendi que a coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar respirando enquanto o medo observa em silêncio. Quando invoquei Krishna, não perdi respostas, pedi presença. Às vezes a presença vale mais do que qualquer resposta. Minha mãe apareceu como aparecem os grandes mistérios, sem pedir licença. Nem toda lembrança chega para ferir. Algumas retornam para terminar aquilo que o amor começou. Aprendi que existem pessoas que continuam vivas dentro de memória. E existem memórias que continuam esperando para voltar a viver dentro de alguém. O barro me ensinou aquilo que as palavras nunca conseguiram.
Tudo que se quebra também pode ser moldado, e tudo que se molda precisa aceitar o fogo. Marajó nunca foi apenas uma ilha, é uma travessia, onde o rio aprende com o mar, e o mar aprende a entrar no rio sem deixar ser mar. Talvez minha alma tenha nascido assim, misturando águas, misturando mundos, misturando ancestrais. Hoje compreendo, o meu maior templo nunca foi uma construção, sempre foi o meu corpo. Meu maior altar nunca foi uma mesa, sempre foi a respiração. Meu maior mestre nunca foi uma resposta, sempre foi o silêncio entre uma pergunta e outra. Se um dia eu esquecer quem sou, que o fogo me lembre, que o barro me sustente, que o rio me conduza, que o vento leve embora aquilo que já cumpriu o seu tempo, e que a respiração sempre me devolva para casa, porque talvez seja isso que chamamos de despertar. Não subir aos céus, mas finalmente habitar na própria terra.